Graça e paz, amados irmãos, bom dia! Louvado seja o Senhor por esta manhã. Mata bicho espiritual com o pastor Antunes Demiroto aqui. É uma grande alegria para mim, mais uma vez, partilhar o nosso devocional nesta manhã. E hoje eu quero partilhar com os meus amados, falando acerca do jejum, o jejum correto. Uma vez que nós estamos nesta série estudando acerca de batalha espiritual, hoje nós vamos falar sobre a arma do jejum. O jejum é uma grande arma espiritual que nós precisamos aprender a usá-lo de forma correta. O que eu quero dizer é que nós não podemos pensar que quando jejuarmos vamos mudar Deus, mas o jejum muda nós. O jejum serve para quebrantar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Serve para quebrantar a nossa carne e tornar mais sensível o nosso espírito para ouvir a voz de Deus. Existem casos de batalha espiritual em que nós podemos enfrentar sem jejum e existem casos de batalha espiritual que nós precisamos incluir o jejum, porque o jejum é como se fosse um reforço de revestimento que nós estaremos fazendo da nossa vida. Quando nós olhamos para as Escrituras, a Bíblia nos mostra que uma vez Jesus expulsou um demônio lunático em uma criança. E os discípulos, depois de várias tentativas antes de Jesus descer do monte da transfiguração, perguntaram para ele: Senhor, por que razão nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus respondeu para eles: existem castas. Este tipo de casta não sai se não for com jejum e oração. Por que ele fala isso? Porque primeiro nós sabemos que Jesus já vivia uma vida constante de busca a Deus, de busca em jejum e em oração. É uma consagração que ele fazia constantemente, buscando a face do Senhor. Então aquilo conferiu-lhe maior autoridade contra qualquer tipo de casta. E ele pôde remover aqueles demônios, pôde repreender e expulsar aqueles demônios. Por quê? Porque ele estava cheio de autoridade e da graça de Deus por causa da vida constante de consagração que ele levava. Então nós precisamos compreender isso, que existem batalhas que vão exigir jejum e oração. A grande pergunta que nós fazemos aqui é: qual é a forma correta de eu jejuar? Como jejuar de forma agradável a Deus? Eu vou falar aqui de algumas regras importantes, não todas, mas algumas coisas que vão servir para o nosso crescimento. Primeiro, em Mateus capítulo 6, versículo de número 16, a palavra do Senhor diz: quando jejuardes. Veja que a Bíblia não está a dizer se jejuardes. Se é uma condição, quando é que se espera que chegará um dia em que você vai jejuar? Então, quando você jejuar, não se mostre entristecido como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. O que a Bíblia está a dizer? Que o nosso jejum não pode ter uma visão para agradar aos homens. O nosso jejum não pode ser feito para impressionar pessoas, mas tem que ser feito para agradar a Deus. Quando é que alguém faz para impressionar? Ela fica triste, ela fica contristada, faz uma cara moada, mostra praticamente que está a jejuar. E alguém lhe pergunta: estás doente? Não, estou a jejuar. Mas qual é a necessidade de você revelar para as pessoas que está a jejuar? O jejum não precisa ser algo público, tem que ser algo secreto. Assim como praticar boas obras, não podemos estar ali a fazer em público e estar a exaltar o nosso nome, não. São coisas que nós precisamos fazer em secreto e o nosso Pai em secreto vê e Ele vai recompensar. Então, não faça jejum para ser aplaudido. Não faça jejum para agradar os seus pais, seus irmãos em Cristo, seus amigos. Faça jejum para buscar a Deus. Não mostre-se entristecido. Por isso que no versículo 17, a Bíblia diz: quando jejuardes, faça o seguinte: unge a cabeça e lava o rosto. O que significa? A sua forma de se apresentar deve ser uma forma normal, assim como você tem se apresentado todos os dias. As pessoas precisam olhar para ti e nem perceber que você está a jejuar. Então, esta é uma das regras que nós precisamos observar enquanto jejuamos. Não é para homens, é para Deus, é para a glória de Deus. Então, que seja Deus a saber e não os homens.
Uma outra coisa que a Bíblia nos ensina, diz que quando você fizer isso, ou seja, não mostrar-se entristecido diante dos homens, mas ungir a sua cabeça e lavar o seu rosto, é para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. A maior recompensa do jejum vem de Deus e não dos homens. Se alguém fizer para os homens, vai receber os aplausos, elogios de que você é um bom mundo espiritual, é uma mulher, um homem muito espiritual, e essa é a tua recompensa, porque era isso que você queria. Mas quando você faz para Deus, não tem como buscar essa recompensa dos homens, mas Deus te recompensará. Deus revestirá de autoridade, de poder, de graça, quebrantará a sua carne, fortalecerá o seu espírito, falará ao seu espírito e haverá direção de Deus na sua vida. E haverá vitória em meio a essa batalha espiritual. Uma outra coisa que nós precisamos entender acerca do jejum. O jejum é uma abstinência, ou seja, você se priva de alguma coisa. Então, nós muitas vezes nos privamos da comida, nos privamos da água e de tantas outras coisas. Agora, nós precisamos entender que toda privação, sobretudo a alimentação, e depois não incluir oração e leitura bíblica, deixa eu dizer uma coisa para os meus amados, isso não se chama jejum, se chama dieta. Se alguém quer fazer uma dieta, pode sim não comer e também continuar a sua vida normal. Às vezes a pessoa, ela não come, mas passa todo dia a trabalhar, todo dia a estudar, todo dia a conversar, todo dia de um lado para o outro. Não se preocupa em parar, orar, ler a palavra, meditar. Afinal de contas, o jejum não é só uma abstinência da comida, mas é um revestimento também com a palavra de Deus. É importante ler a palavra, orar, tirar mais tempo de leitura e oração. Este é o jejum correto. Não faça jejuns sem oração, sem leitura bíblica. 17 horas sem comer, mas somente ora faltando 5 minutos para o jejum terminar e Deus, obrigado pelo jejum e eu vou comer, abençoa a minha comida. Não, é importante tirar durante o dia horas, tempos para meditar, para orar, para buscar a face de Deus, porque enquanto você se abstém da comida física, você se alimenta da comida espiritual. Que Deus nos dê graça, que nós possamos praticar o jejum correto e que nós possamos ser revestidos de poder e autoridade, para que possamos vencer em todas as batalhas espirituais e que possamos ver os muros, as barreiras que o inimigo tenta levantar para impedir o nosso avanço, sendo destruídos em nome de Jesus, porque o Senhor nos dá graça. Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se Deus quiser. Se você me ouve pelo YouTube, por favor, inscreva-se no meu canal e assim ativa o sininho das notificações. Compartilha, comenta e também outras pessoas serão abençoadas por meio da sua ação neste sentido. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.